você já se pegou deitado à noite, revivendo palavras duras, atitudes frias e se perguntando por que alguém te tratou daquele jeito? Já sentiu o coração apertado por tentar agradar quem nunca te valorizou? A verdade é que muita dor emocional nasce de nossa resistência em deixar ir o que já deveria ter sido superado. Gente tóxica e relações difíceis drenam nossa energia, minam nossa autoestima e corroem nossa paz. Mas existe uma saída: o estoicismo, uma filosofia milenar de força interior e liberdade. Neste vídeo, você vai descobrir como se proteger emocionalmente e jamais se submeter ao caos dos outros. Está pronto para parar de sofrer e retomar o controle da sua vida? Então respire fundo e mergulhe nessas lições estoicas que transformarão sua maneira de se relacionar com o mundo. Vamos aos ensinamentos. Lição 1. Entenda: o comportamento do outro não define o seu valor. Muita gente vive presa a relações tóxicas porque acredita que aquilo que o outro faz é um reflexo direto do seu próprio valor. Mas essa é uma armadilha perigosa. O estoicismo ensina que aquilo que o outro faz, fala ou pensa está fora do seu controle. Marco Aurélio dizia: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quando você passa a entender isso, deixa de personalizar o desprezo, a indiferença e a agressividade dos outros. Você percebe que as atitudes de quem te trata mal dizem mais sobre a bagunça interna deles do que sobre quem você é. Está na hora de parar de se olhar através dos olhos de quem não sabe enxergar nem a si mesmo. Seu valor não muda porque não foi reconhecido. Seu valor é intrínseco, inegociável e imutável. Não importa o que fizeram ou disseram, você continua sendo digno de amor, de respeito e de paz. Quando você internaliza essa lição estoica, começa a se libertar da necessidade de agradar, de justificar, de provar. Você apenas é. E isso basta. Lição 2. Pare de esperar que o outro mude. Uma das maiores fontes de sofrimento em relações tóxicas é a esperança ilusória de que o outro vai mudar, que um dia vai perceber o quanto te feriu, que vai mudar de comportamento, que vai reconhecer suas falhas e se tornar uma pessoa melhor. Mas o estoicismo nos ensina a aceitar a natureza das coisas como elas são e não como gostaríamos que fossem. Epicteto dizia: não espere que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será tranquila. Quando você aprende isso, para de alimentar esperanças que só servem para prolongar o sofrimento. A verdade é que as pessoas mudam quando querem mudar, e não quando você quer. Insistir em mudar alguém é desperdiçar a sua energia vital. O estoico entende que não se deve depositar sua paz nas mãos de quem nem ao menos tem controle sobre a própria vida. Libertar-se da esperança é um ato de amadurecimento. Você aceita que a outra pessoa tem o direito de continuar sendo quem é, mas você também tem o direito de se afastar, de se proteger, de escolher o seu bem-estar. Quando você para de esperar, você começa a viver. E viver é infinitamente melhor do que insistir em relações que apenas machucam. Lição 3. Afastar-se também é amor próprio. Existe uma ideia equivocada de que afastar-se é fraqueza, é desistência, não é frieza. Mas a verdade é que, em muitos casos, afastar-se é a mais corajosa forma de se amar. Sêneca dizia: evite aqueles que constantemente se queixam. O queixoso contamina. Pessoas tóxicas vivem em ciclos de vitimismo, manipulação e agressividade emocional. E se você permanece nesse ciclo, acaba se contaminando também. O estoicismo ensina que você deve proteger sua paz como quem protege um templo sagrado. Quando uma relação só te fere, te suga e te enfraquece, afastar-se é um ato de lucidez. Não espere que a dor atinja o extremo para decidir ir embora. Não espere mais um desrespeito, mais uma traição, mais uma decepção. O estoico observa com atenção e age com firmeza. Não se trata de vingança ou orgulho, mas de proteção. Afastar-se é dizer: eu mereço mais do que isso. É deixar claro para si mesmo que não vai mais tolerar o que te destrói por dentro. E às vezes o maior sinal de amor que você pode dar a si mesmo é o silêncio, o afastamento e o recomeço. Lição 4. Controle o que você pode, liberte-se do que não pode. Epicteto foi muito claro em sua filosofia. Há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem. Quando você entende essa verdade simples, mas profunda, começa a economizar energia.
Em vez de se desgastar tentando mudar o outro, você foca em mudar a si mesmo. Em vez de se abalar com rejeições, você se ancora na sua própria dignidade. Sofrer por gente tóxica é, na maioria das vezes, lutar contra aquilo que não está nas suas mãos. Você não controla se alguém vai te amar, respeitar ou valorizar, mas você controla se vai aceitar continuar em um lugar onde não há amor, respeito ou valorização. O estoico aprende a focar onde pode agir e a soltar aquilo que não pode controlar. Isso não é passividade, é inteligência emocional. Quando você aprende a distinguir onde termina sua responsabilidade e onde começa a do outro, você deixa de ser refém. Não se trata de frieza, mas de sabedoria. Quem vive tentando controlar o incontrolável, sofre. Quem aceita e direciona sua energia para o que pode transformar, evolui. Escolha evoluir. Lição 5. Não aceite migalhas de quem não sabe oferecer amor inteiro. Muitas pessoas permanecem em relações tóxicas porque se acostumaram com pouco. Um gesto mínimo, uma palavra doce no meio do caos, um dia bom entre semanas ruins. E pronto. Acham que isso é amor, mas não é. O estoicismo ensina a valorizar a dignidade acima da carência. Não aceite migalhas emocionais como se fossem banquetes. Sêneca dizia: a primeira prova de grandeza é resistir às tentações da alma fraca. E uma das tentações mais destrutivas é aceitar qualquer afeto, por medo de ficar só. O estoico sabe que estar sozinho em paz é melhor do que mal acompanhado e em constante guerra interior. O verdadeiro amor não vem com dor crônica. Não é um campo de batalha. Se alguém só te procura quando precisa, te ouve quando quer, ou te valoriza quando sente que te perdeu, isso não é amor, é controle. E você não nasceu para ser manipulado. Você nasceu para viver com plenitude, com verdade e com reciprocidade. Não aceite menos. O que você tolera, ensina. E a partir de hoje, ensine o mundo a te tratar com respeito, começando por você mesmo. Lição 6. Sua reação revela seu grau de evolução emocional. Quando alguém tenta te atingir e você não reage, isso não é passividade, é força, é autocontrole. Os estoicos sabiam que a verdadeira liberdade está em dominar as próprias emoções. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar igual ao seu ofensor. Se você explode com facilidade, ainda é escravo da emoção. Mas se você observa, pondera e escolhe não reagir, você está no controle. Isso não significa aceitar tudo calado, mas escolher a resposta mais digna da sua própria evolução. A raiva, a mágoa e o ressentimento só alimentam o ciclo de dor, mas a serenidade corta esse ciclo. Quando você responde com indiferença e racionalidade, o outro perde o controle que achava ter sobre você, e nesse momento, você se torna invencível. Lição 7. O que você tolera hoje, amanhã será sua prisão. A permissividade é o terreno fértil da toxicidade. Quando você tolera pequenas agressões, pequenas humilhações, pequenos abusos, está ensinando ao outro como ele pode te tratar. O estoicismo prega a clareza de princípios. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você estabelece limites. Dizer não não é grosseria, é autodefesa. Cada vez que você silencia diante do desrespeito, entrega um pedaço da sua dignidade. E quando se dá conta, já está preso emocionalmente numa cela que ajudou a construir. O que você aceita calado se torna padrão. Por isso, comece hoje a se posicionar com firmeza e serenidade, não para mudar o outro, mas para proteger a si mesmo. A vida é muito curta para viver refém de quem suga sua paz. Lição 8. Quem não se valoriza vira alvo fácil da manipulação. A autoestima é a primeira muralha contra pessoas tóxicas. Quanto menos você se enxerga, mais aceita migalhas, mais tenta provar seu valor, mais se envolve em jogos emocionais buscando aprovação. Mas o estoicismo ensina: o valor está em viver de acordo com a razão, não com a validação dos outros. Quando você se conhece, se cuida e se respeita, ninguém tem espaço para manipular. Epicteto dizia: não é a falta de amor que causa dor, mas a falta de amor próprio. Quem se valoriza não implora atenção, não se curva por migalhas, não se perde tentando agradar. Fortaleça seu senso de identidade e tudo muda. A pessoa que te vê confiante, centrado, sereno, entende que não poderá mais brincar com sua mente e se afasta por perceber que você já não é mais vulnerável como antes. Lição 9. A ausência é uma resposta poderosa.
Em um mundo onde todos querem gritar, desaparecer é uma resposta que ensurdece. Pessoas tóxicas querem atenção, querem palco, querem reação. Quando você some, quando deixa de dar atenção, você quebra a lógica delas. O estoicismo valoriza o afastamento silencioso. Marco Aurélio dizia que devemos estar entre os homens como um membro do universo, mas não dependentes deles. Isso significa que podemos amar, nos importar, mas sem apego. A ausência é a arte de não lutar batalhas inúteis, de preservar sua energia, de deixar que o silêncio diga tudo que as palavras já não conseguem. A pessoa que te feriu esperava sua reação, mas quando não a recebe, ela se depara com o próprio vazio e talvez pela primeira vez sinta o peso de seus atos, não pela sua cobrança, mas pela sua ausência. Lição 10. Você não precisa vencer ninguém, só precisa vencer a si mesmo. No fim, o maior campo de batalha está dentro de você. O estoicismo não é sobre provar quem está certo, é sobre escolher o que te faz livre. Quando você para de tentar convencer, de esperar justiça, de buscar reconhecimento, você encontra algo melhor, a liberdade interior. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que está em paz mesmo no meio da tempestade. Gente tóxica e relações difíceis sempre existirão, mas você pode escolher não se contaminar. Vencer a si mesmo é calar quando tudo em você grita, é perdoar quando o ego exige revanche, é se afastar quando a alma pede socorro. No momento em que você conquista esse domínio interno, nada mais te prende. E então você não apenas sobrevive, você floresce. Lição 11. Reconheça sinais sutis de toxicidade antes que eles cresçam. Um erro comum é ignorar os pequenos sinais no início de uma relação difícil. Comentários sarcásticos, manipulações emocionais disfarçadas, falta de empatia. Tudo isso é muitas vezes percebido, mas racionalizado. O estoicismo ensina: o que é pequeno hoje, cresce amanhã se alimentado pela sua negligência. Ao menor sinal de desrespeito, é preciso observar com atenção. Não se trata de paranoia, mas de lucidez. Quem tolera o desvio constrói a ruína. O estoico desenvolve olhos atentos, não por medo, mas por zelo. Ele percebe a frequência da voz, o olhar que julga, os gestos que testam. E ao perceber, ele age. Ele não espera que a toxicidade se transforme em veneno para só então se afastar. Ele se antecipa, com sabedoria, porque sabe que evitar um incêndio é melhor do que reconstruir após a destruição. Reconhecer os sinais sutis é uma forma de amor próprio. É dizer a si mesmo: não mereço passar por isso de novo. A lucidez salva, e o estoico vive desperto, atento, vigilante. Quem aprende a identificar o início da escuridão nunca mais se perde nela. Lição 12. Cultive sua solitude para se fortalecer emocionalmente. A solidão não é inimiga, é aliada. No estoicismo, a solitude é vista como um campo de fortalecimento interno. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade está em se bastar. Estar só não é estar vazio, é estar em contato com a sua essência. Quando você aprende a desfrutar de sua própria companhia, percebe que muitas relações que mantinha eram apenas muletas emocionais. Gente tóxica se aproveita do medo da solidão para dominar, mas quem ama sua solitude não aceita migalhas. O estoico usa o tempo sozinho para refletir, ler, crescer. Ele observa suas emoções, cura feridas, amplia a consciência. Ele não se sente solitário, ele se sente inteiro. E essa inteireza assusta quem se aproveitava da sua carência. A solitude é onde você se reencontra, onde você se fortalece, onde você descobre que não precisa de ninguém para se sentir completo. E quando você se torna completo, não aceita ser parte de uma relação que te reduz. Solitude é liberdade, e o estoico caminha livre, mesmo quando está só. Lição 13. Não discuta com quem não busca entendimento. Discutir com gente tóxica é como jogar sabedoria em um poço sem fundo. O estoico entende que há diálogos que edificam e outros que apenas drenam energia. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo com quem não está disposto a mudar. Quando alguém não quer compreender, apenas vencer, a conversa se torna um campo de guerra. E o estoico não guerreia por vaidade. Ele escolhe o silêncio. Ele recua. Ele ouve e encerra, porque sabe que muitas vezes a melhor resposta é a ausência de resposta. A pessoa tóxica quer te desestabilizar, te puxar para o nível dela. Mas você não precisa descer. Você pode permanecer sereno, íntegro, calmo.
Discutir não é sinal de força. É, muitas vezes, sinal de insegurança. O sábio poupa palavras. Ele não tenta convencer quem já decidiu não ouvir. Ele vive de forma tão coerente que seu exemplo fala mais alto que 1000 argumentos. Não discuta com quem não busca entendimento. Preserve sua energia para construir, não para se defender do que não merece explicação. Lição 14. Aprenda a amar a si mesmo com coragem. No fundo de quase todo sofrimento, causado por gente tóxica, existe uma raiz comum: a falta de amor próprio. Você aceita migalhas porque acredita que não merece o banquete. Você insiste em quem te machuca porque acha que é o melhor que pode conseguir. Mas o estoicismo ensina que o bem mais valioso está dentro de nós, e não fora. Sêneca dizia: quem está em paz consigo, mesmo não precisa da aprovação dos outros. Amar a si mesmo é um ato de coragem. Coragem de ir embora. Coragem de dizer não. Coragem de começar de novo. Esse amor não é vaidade, é responsabilidade. É saber que quando você se respeita, o mundo começa a te tratar diferente. E mesmo que não trate, você não se importa mais, porque agora você tem a si mesmo. E isso é tudo. Lição 15. Deixe de reagir e comece a escolher. A maioria das pessoas vive em modo reativo. Alguém grita, ela grita de volta. Alguém despreza, ela se encolhe. Alguém elogia, ela se sente inteira. Mas o estoicismo propõe outra forma de viver, com intenção, não com reação. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Quando você deixa de ser um reflexo do que te fazem e passa a ser um espelho do que você escolhe ser, tudo muda. Gente tóxica quer controle, e controle se conquista quando você reage automaticamente. Mas quando você para, respira, observa e age por decisão consciente, você quebra o jogo. Não é mais peça. É o tabuleiro. Reagir é entregar o comando da sua vida aos outros. Escolher é retomá-lo. O estoico observa antes de responder. Ele entende que o silêncio, muitas vezes, é mais eficaz que 1000 palavras, que a saída, muitas vezes, é mais digna que o confronto, e que a verdadeira vitória é manter-se em paz num mundo que tenta te tirar do eixo. Então, a partir de hoje, escolha. Escolha sua serenidade. Escolha sua liberdade. Escolha não ser mais dominado por ninguém além de si mesmo. Essa é a postura de quem nunca mais vai sofrer por quem não merece. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like para ajudar o canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe esse vídeo com amigos que também precisam dessas lições de estoicismo. Sua participação faz toda a diferença para o crescimento do canal. E claro, quero muito saber sua opinião. Então deixe um comentário aqui embaixo. Conte qual lição mais tocou você ou compartilhe suas experiências. Vamos juntos construir uma comunidade forte e positiva.